Opa! Tamo online, vamos ver o que vai chegando aí. Deixa eu divulgar isso aqui no Facebook, no Instagram, pra galera aparecer. Vamos vendo aí. Deixa eu divulgar aqui também no WhatsApp. Beleza. Beleza. Show de bola. Divulgar aqui também no Facebook. Vamos lá. Bom, então vamos começando aqui. A live de hoje eu vou mostrar para vocês 3 tipos de relacionamento entre tabelas no Laravel, tá? A primeira delas é one-to-one, um para um, tá? Então vai ser uma tabela para outra. Tá? Por exemplo, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos relacionar a tabela de usuários com a tabela de telefones. Ou seja, a gente vai saber que esse telefone é de tal usuário. E é de um para um só. Um usuário pode ter apenas um telefone. Tá? Depois disso, a gente vai pegar o mesmo exemplo do telefone, só que a gente vai transformar no segundo tipo de relação que eu vou mostrar aqui, que é o relacionamento one-to-many. É um para vários. Tá? Isso quer dizer que um usuário só, no nosso exemplo aqui, vai poder ter vários telefones, tá? Registrados ali no ID dele. Tá? E terceiro e último tipo de relacionamento que a gente vai trabalhar hoje, eu vou mostrar hoje para vocês, é o many-to-many, que é o relacionamento de vários para vários. Tá? Por exemplo, eu tenho aquelas regras de sistema, né? Que um usuário ele pode acessar só a parte de administrador aliás, a parte de administrador não, né? O usuário ele pode acessar só a parte de financeiro. Um usuário ele é administrador, o outro usuário ele pode acessar o jurídico e o financeiro, tá? Por exemplo, então a gente tem que fazer essa ligação de 2 ou mais registros com o mesmo usuário, tá? E a gente vai ver como que funciona isso na prática, beleza? Ó, só para adiantar, eu já configurei o meu banco de dados aqui, tá? Eu criei um banco ali chamado Relations, tá? No meu PHP Admin aqui, vou até abrir para vocês. Eu já estou nessa base de dados aqui, Relations, ela está sem nenhuma tabela ainda, beleza? Então agora o primeiro passo é a gente rodar a migração, rodar o PHP Artisan Migrate, para que ele crie as 2 tabelas que já vem com o Laravel, né? Que a gente já sabe bem, quem assistiu a última live sabe que a gente tem aqui a tabela de users e a tabela de failed jobs que a gente vai criar rodando a migração. Então o primeiro passo é rodar o PHP Artisan Migrate, beleza? Bom, ele está migrando para a gente, show de bola, rodou aqui o nosso comandinho. Se a gente voltar aqui no nosso banco de dados e atualizar, a gente vai ver que já tem as 2 tabelas, né? Mais a tabela de migration também. Então tem users, migrations e failed jobs, beleza? Deixa eu ver a galera entrando aí. Opa, beleza? Seja bem-vindo aí. Bom, então vamos começar. Vamos usar essa tabela de usuários aqui para a gente conectar ela a uma outra tabela que a gente vai criar agora, que é a tabela de telefones, tá? Então a gente quer que o nosso banco de dados ele faça a interligação entre um número de telefone e um usuário, para o nosso sistema entender que esse número pertence a tal usuário. Então, antes de mais nada, vamos criar a tabela de telefones aqui, tá? PHP Artisan Make Model. Eu vou colocar em português aqui para o entendimento, tá? Telefone -m. Esse comando, se vocês se lembram bem da última live, ele vai criar uma model chamada telefone e uma migration para criar a tabela telefones no plural, tá? Então eu vou dar enter aqui.
Vamos esperar o comando rodar. Ele já criou para a gente. Está aqui a nossa migração crua e está aqui a nossa model, ok? Então, antes de mais nada, vamos configurar aqui quais os campos que a gente vai ter que ter nessa tabela. Primeiro, a gente tem que ter um campo para guardar de fato esse número de telefone, né? Então, ele é do tipo string, ele é uma string, um caractere, e esse campo ele vai se chamar número, certo? Como a gente está na tabela telefones, a gente sabe que número quer dizer o número de telefone, tá? E agora começa efetivamente aqui a nossa configuração, opa, bem-vindo, a nossa configuração da relação, tá? O que a gente precisa? Para a gente relacionar o número de telefone ao usuário, a gente precisa dizer para essa tabela aqui qual é o ID do usuário que é dono desse telefone, tá? E para isso, a gente vai chamar aqui, vai criar um campo do tipo unsigned big integer, aqui, ó, tá bom? Ele vai criar um campo inteiro para a gente, que é um número inteiro, 1, 2, 3, 50, 100, que vai ser o ID do usuário, tá? Então eu vou colocar exatamente esse nome, ID usuário, tá? Beleza. Agora não acaba por aqui, porque a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dizer para essa tabela telefones que esse campo ID usuário, ele está referenciando um outro campo em outra tabela, tá? Como é que a gente faz isso? Depois que a gente tiver todos esses campos criados, a gente vai ter que fazer uma alteração nessa tabela. A gente pode fazer isso mudando o método estático de create para table. O método table, ele vai procurar uma tabela que já existe e vai aplicar a mudança que você escrever aqui. Então, antes de mais nada, eu vou deletar isso aqui, deletar isso aqui, deletar isso aqui, deletar tudo, na verdade, né? E agora eu vou começar a escrever table foreign, ou seja, estrangeiro, né, em inglês. O que eu tenho que colocar aqui? O que eu tenho que informar nesse método? Qual é o campo estrangeiro dessa tabela? Que no nosso caso é o ID usuário, que está referenciando a outra tabela usuários, tá bom? Então, essa chave estrangeira aqui, ela referencia o campo ID na tabela users. Show, ponto e vírgula. Tá feita aqui a nossa relação. Agora a gente precisa rodar essa migration de fato para ela criar no banco de dados a nossa tabela telefones. Rodou o nosso comando. Vamos lá novamente no nosso phpMadmin para ver se ele de fato criou. Vamos dar uma atualizada aqui. Beleza, tá aqui, ó, telefones. Se a gente entrar aqui em estrutura, a gente vai ver que tem os campos que a gente mandou criar, número, ID usuário e os campos padrão do Laravel. E olha aqui, ó, que interessante. Telefones, ID usuário, foreign. Então, o nosso banco de dados, a nossa tabela, sabe que esse campo é uma chave estrangeira, tá? Então, agora a gente tem que terminar, finalizar a nossa configuração. Para isso, a gente vem aqui na nossa model de telefone e faz todo aquele processo que a gente já aprendeu na live anterior. Então, viewable é igual a... Quais são os campos dessa tabela que a gente vai trabalhar? Número e ID usuário. Beleza? E agora, como é que a gente faz para o Laravel entender, né, que esse ID usuário está referenciando, de fato, um usuário? Bom, antes de mais nada, vamos criar um usuário para a gente poder trabalhar com ele, porque se a gente entrar aqui na nossa tabela, a gente vai ver que não tem nenhum usuário criado. Vamos dar uma olhada lá só para a gente confirmar mesmo. Olha, não tem nenhum usuário criado, então a gente precisa primeiro criar esse usuário. E para isso, eu vou usar uma ferramenta do Laravel, que é o Tinker. Tá? O Tinker ele é um shell PHP, tá? Do Laravel mesmo, e ele é muito, muito útil mesmo para você aumentar ali a velocidade do seu desenvolvimento, porque com ele você pode usar as classes da sua aplicação sem você precisar, de fato, ir lá no navegador e acessar a rota, né? Ele economiza um tempo muito grande. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha classe user, tá bom? Vou chamar o método create e vou preencher os campos que eu quero criar. Então, no caso, a gente sabe que é o name, que eu vou criar como o meu nome aqui mesmo, Douglas,
o e-mail, eu vou colocar o meu e-mail mesmo, que é douglas@treinamentoLaravel.com.br, e a senha, o password, que é um bcrypt, né? Primeiro eu tenho que transformar uma string numa hash, e aí eu vou usar aqui do 1 ao 8 para criar esse usuário. Beleza, o nosso usuário está criado no banco. Vamos lá só para confirmar mesmo se isso foi criado. Atualizar aqui. Olha, show de bola. Então, nosso usuário já existe e o ID dele é 1, certo? Então a gente vai usar a mesma ferramenta aqui, eu só vou limpar esse terminal. Vai usar o Tinker ainda para quê? Agora a gente vai pegar a outra classe, que é a classe do telefone, e vai criar um telefone para esse usuário de D1, tá bom? Então o número, eu vou colocar qualquer número aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Opa, só esqueci de informar que é o campo número. Beleza. E aqui no ID usuário, eu vou informar o número 1, que é o meu ID do meu usuário que eu acabei de criar, certo? Então vamos ver se funciona. Beleza, ele criou aqui. Se a gente vier aqui no banco de dados, na tabela telefones, a gente tem esse registro aqui, ó, número, e o ID usuário, ó, tá vendo que ele virou um link? Eu consigo clicar nele. Se eu clicar nele, ele vai me levar para onde? Para a tabela usuários, para o meu usuário. Então ele entendeu já, para ele já faz sentido que aquele número de 1 representa o meu usuário e aquele telefone pertence a esse usuário de D1. Ficou claro isso para ele. Só que agora a gente precisa configurar isso dentro do Laravel, para a gente poder usar isso com todas as facilidades que o Laravel oferece para a gente. Tá? Então vamos lá. Aqui na minha model eu vou limpar isso aqui. Tá? Agora eu vou sair do Tinker, a gente não vai precisar usar por enquanto. Vou fechar esse terminal aqui. Agora eu vou aqui no na nossa model user. Tá? E eu vou falar para o user que, olha só, user, na tabela telefones, você tem registro ali que está referenciando o seu ID. Tá? Então você tem que saber buscar isso. E como é que a gente faz isso? Declarei uma função com o nome de telefone, tá? Uma função, um nome que vai facilitar o nosso entendimento, tá? Vai dizer para que existe essa função. E o que ela vai retornar para a gente, né? Ela vai retornar que isso, que é o user, ele tem um... O que ele tem? Ele tem um telefone, certo? Então ele tem uma classe de telefone. E ele sabe que ele tem essa classe de telefone porque lá na tabela de telefone tem um campo chamado ID usuário que está referenciando ele. Tá? Pronto. A nossa relação one-to-one está declarada, está pronta para ser usada. E agora a gente pode testar isso novamente usando o Tinker. Então, vamos abrir o Tinker aqui novamente. E vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar o user do mesmo jeito. Só que agora eu quero que, além de trazer o meu usuário, os dados do meu usuário, eu quero que ele traga também os dados do meu telefone. Tá? Então eu vou usar o método with, que em inglês é com, né? Então ele vai trazer o meu usuário com a minha relação telefone. Esse nome telefone é o nome que a gente deu à função, né, que a gente acabou de criar. Deixa eu só minimizar aqui um pouquinho para a gente conseguir ver. Ó. É o mesmo nome. Então se eu tivesse colocado phone aqui em inglês, com PH, né, phone, eu teria que colocar o mesmo nome aqui. Tá? É assim que funcionam as relações. E além disso, deixa eu só voltar o cursor aqui. Opa, acho que deu algum erro, mas tudo bem, eu faço de novo. Então vamos lá, app user with telefone, e agora eu quero encontrar, ou quero que me retorne um erro, e quero encontrar o meu usuário de D1. Tá? Então o que esse comando vai fazer quando eu apertar Enter? Ele vai buscar lá no banco de dados o meu usuário de D1, e também vai buscar lá na tabela telefones todos os registros que tem a minha chave estrangeira com o meu ID, que no caso é 1. Tá? Vamos ver se vai funcionar? Ó, deixa eu até aumentar isso aqui pra gente conseguir analisar o que aconteceu aqui. Ó. Primeiramente, a gente pode ver que tem duas etapas de registro aqui. Né? O primeiro objeto, ele tem aqui o meu nome, o meu e-mail, né, created at, updated at,
E agora ele trouxe aqui ó, um outro array, um outro objeto, telefone, que são os dados daquele telefone que está me referenciando. Olha só que bacana. E o mais interessante disso é que para acessar isso usando o Laravel é muito fácil. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vou limpar esse terminal. Deixa eu só fechar isso aqui para ficar mais claro para a gente, ter mais espaço. Então agora eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer, só que dessa vez eu vou colocar dentro de uma variável. Então vamos lá. O usuário é igual a app user with telefone. Find or fail 1. Beleza, ele trouxe pra gente daquela mesma forma, só que agora ele está dentro de uma variável, a gente consegue usar essa variável aqui no nosso terminal. Tá? Então como que eu faço para acessar, por exemplo, o meu nome? Né? Eu venho aqui na variável usuário e puxo o objeto name. Ele vai mostrar o meu nome. E se eu quiser puxar o telefone? E do telefone eu quiser puxar o número? Muito fácil, mesma coisa. Usuário, telefone e número. Eu dou um Enter, ele vai mostrar pra gente qual é o número do nosso telefone. É muito simples, é muito prático de fazer essa relação de 1 para 1 aqui no Laravel. Tá? Se você tiver alguma dúvida, fala aqui pra mim no chat. Se você não tiver, enquanto isso eu vou passando aqui para a próxima etapa do nosso próximo tipo de relacionamento que existe. Tá? Vou limpar o terminal, vou sair, deixa eu minimizar aqui. Bom, muito bem. Até agora a gente fez o quê? Criou a tabela de telefone e criou a relação de 1 para 1. Tá? Mas e se a gente quiser, por exemplo, um usuário só, ter mais de um telefone, 2 ou 3 números de telefone? Né? Como que a gente configura isso no Laravel? Tá? Novamente, vou abrir o terminal, vou abrir o Tinker, e com o Tinker, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais dois números de telefone ali para o mesmo usuário. Então eu vou criar mais 2 registros utilizando o ID usuário 1. Tá? Por que o Tinker resolveu não abrir agora? Enquanto isso, deixa eu ver a live aí. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal comentando aí? Olha, abriu aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Vou usar a mesma model do telefone e vou criar. Aliás, eu não vou usar o método create, não. Eu vou usar um outro método, caso você não saiba, você vai aprender agora. É o método insert. Tá? O método insert ele faz a mesma coisa que o create, só que ele permite que você crie múltiplos registros de uma vez só. Enquanto o create ele permite que você crie apenas um registro de uma vez. Tá? A pequena diferença aqui é que no caso do create, a gente ia abrir um array aqui, colocar os campos aqui, preencher e apertar Enter. Né? Nesse caso aqui, não, a gente abre um array e dentro desse array a gente abre vários arrays que a gente quer criar. Tá? Você vai entender agora na prática. Eu vou abrir um novo array aqui e eu quero que esse número aqui seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Tá? E agora eu quero criar um outro registro. Aliás, deixa eu só preencher aqui o ID usuário que eu estava quase me esquecendo. 1. E agora eu quero criar um outro registro. Então eu dou uma vírgula aqui, abro um outro array e coloco número. Agora eu vou colocar 9 noves, tá? E vou colocar o ID usuário de 1. Opa, deu um erro aqui, hein? Deixa eu ver o que eu deixei passar. Ah, tá. Já vi já. Inverti as coisas aqui. Beleza, deu true. Ele não retorna pra gente o objeto, ele só cria lá no banco. Só vamos confirmar se ele realmente criou. Deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá na nossa tabela telefones. O pessoal aí na live. 19 minutinhos de live, bacana. Ó, telefones, vamos entrar aqui, vamos ver se ele realmente criou aí esses 2 registros que a gente pediu. Beleza, tá criado, ó. Usuário 1, usuário 1, usuário 1, o mesmo usuário, 3 números, certo? Antes da gente configurar de fato essa relação de 1 para vários, vamos ver o que acontece, né? Se eu abrir o Tinker aqui
e fizer aquela mesma busca, né? Chamar aqui a minha relação telefone do meu usuário 1. Olha, ele trouxe, não deu erro, mas ele trouxe apenas um telefone, o que não é verdade. A gente tem mais de um telefone lá, certo? Então, como que a gente faz para o Laravel entender que a gente tem mais de um? Vou fechar aqui, vou limpar. Bom, antes de mais nada, o segredo está aqui, está no método, né? O que a gente está dizendo para ele aqui? Has one, tem um. Então ele vai considerar que tem um. O computador é burro, ele faz o que a gente manda e não o contrário. Então, para a gente dizer que ele não tem um, ele tem vários, é muito, muito simples. A gente apaga o one e no lugar a gente escreve many. Has many, tem vários. Tem vários o quê? Vários telefones, onde o campo ID usuário está referenciando o meu usuário, no caso, né? Porque está escrito um ali. Então, eu só vou trocar o nome dessa função aqui, porque, por convenção, né, para facilitar o entendimento seu, que está programando, ou de algum outro programador que venha mexer no seu projeto futuramente, você coloca no singular o que for has one, o que for de 1 para 1, e coloca no plural o que for de 1 para vários, para entender, né, que é mais de um. Então, telefones, certo? Está salvo aqui a minha relação. Vamos testar agora aquela mesma busca e vamos ver o que ele retorna para a gente. Vou aproveitar, tá, para facilitar aqui, já vou colocar numa variável, vou trazer a minha relação, que agora ela se chama telefones e não só telefone, e vou pegar o ID 1, meu usuário 1. Vamos ver o que isso retorna para a gente. Olha só, já deu para ver que ele retornou bem mais do que antes, certo? Ó, o meu usuário aqui, e agora a minha relação telefones. Então ele retorna aqui o meu telefone de ID1, que é o 012345678. Aqui é o meu ID2 e o meu ID3. Então os três telefones que estão registrados com o ID usuário 1, ele trouxe para mim. Eu só tive que mudar o método de has1 para hasMany. Mais nada, é muito simples mesmo. Agora lembra que eu coloquei uma variável aqui? Vamos testar agora para ver como que eu acesso, né, cada argumento, cada propriedade dessa minha relação. Lembrando que antes era has1, então eu conseguia ir do usuário para o telefone e do telefone para o número. Mas nesse caso eu tenho 3. Então se eu fizesse essa ligação direta vai dar erro, tá? Como eu vou te mostrar aqui. Usuário, telefones, número. Dá para entender que vai dar erro, certo? Por quê? Porque da onde eu estou pegando esse número? De qual dos 3 que eu estou pegando o número? Eu não sei, eu não estou informando isso. Então se eu der Enter aqui, ele vai dar undefined property. Eu não sei de onde eu estou buscando isso, tá? Mas se eu informar aqui a posição que eu quero, por exemplo, eu quero mostrar esse de 000 aqui. Então eu começo a contar 0, 1, 2. Então esse cara aqui é a posição 1. Então eu coloco a posição 1 e agora sim eu consigo pegar o número que eu queria, tá? Isso aqui no dia a dia, quando você for realmente utilizar na sua aplicação, você vai usar um loop para isso, né? Você vai usar um for each, um while, alguma coisa do tipo ali para você poder acessar, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida sobre essa relação de one to many, você pode comentar aqui no chat que eu te respondo agora, tá bom? Bem-vindo aí você que está entrando agora, obrigado pela presença. E agora eu vou partir para o terceiro e último tipo de relação que eu vou abordar nessa live. Ele é um pouquinho mais complexo, tá? E eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu só dar um exit aqui. Beleza. Bom, aquilo que eu falei no começo da live, né? Os usuários, geralmente, nos sistemas, eles têm aquelas permissões, né? Então, o usuário Douglas, ele é administrador. O usuário Joãozinho, ele é do judiciário. E a Mariazinha, ela é do financeiro. E o Marcos, ele é do judiciário e do financeiro. Então, assim, o Marcos, ele tem 2 ligações ali com ele, certo? Por que eu não posso usar o hasMany? Porque imagina a seguinte situação. Você vai ter uma tabela
chamada regras, que vai registrar quais são as regras que existem no sistema. Então vai ter lá 3 registros dizendo para você que você tem a regra de administrador, a regra de judiciário e a regra de financeiro. E por outro lado você tem a sua tabela de usuários, que tem o usuário Douglas, Joãozinho, Mariazinha e Marcos, certo? Então como é que você faz para você usar o hasMany nesse caso? Não dá, porque na tabela regras, mesmo que você colocasse um campo ID usuário, você ia conseguir usar a regra uma vez só para um usuário só, certo? Conseguiu acompanhar? Então não tem como você usar a hasMany nesse caso, tá? Então a gente tem que criar uma tabela intermediária para isso. Eu vou mostrar como se faz isso agora, usando o mesmo exemplo que eu acabei de falar aqui, o exemplo das regras. Então, vamos criar primeiro a nossa tabela de regras e a gente vai criar os 3 registros: administrador, financeiro e judiciário, tá? Então vamos lá. Beleza? Então deixa eu fechar esses aqui, que a gente não vai usar mais por enquanto. E agora eu vou abrir aqui, ó, a minha moda de regra e a minha migração de regra. Então vamos lá. O que a gente precisa informar aqui nessa tabela? Na tabela de regras, a gente só precisa ter o nome da regra, nada mais. Só precisa saber de qual regra a gente está falando, tá? Então vamos criar um campo string aqui, colocar o nome, certo? E aí a gente manda rodar e criar essa tabela. Beleza, vamos lá ver no campo se... No campo não, vamos lá ver no banco se ele criou pra gente essa tabela. Bom, tá aqui, regras. Se a gente entrar aqui, a gente vai ver que não tem nenhum registro, mas ele está obedecendo aqui ID, o nome e os campos padrão de timestamp do Laravel. Então a gente vai usar o Tinker mais uma vez para a gente criar agora as 3 regras que a gente falou. E mais uma vez usando o método insert, tá? Então, aliás, olha só, eu já me esquecendo, hein? Rapaz, você não pode fazer isso aqui não. Tem que configurar a model antes. Se você não configurar a model, você não consegue criar, não consegue usar ela para criar, né? Então, rapidamente a gente configura ela aqui. Nome. Só isso que a gente vai precisar usar nela, tá? Então, deixa eu só encerrar aqui o Tinker. E por que eu encerrei o Tinker? Se ele já estava inicializado, era só eu usar. Porque o Tinker, uma vez que ele inicia, se você alterar qualquer coisa no seu sistema, nas suas classes, nos seus arquivos, ele não vai considerar essa mudança. Ele vai considerar o que estava escrito até a hora que ele foi inicializado. Depois disso, você precisa fechar ele e abrir de novo para ele ler todo o código de novo. E aí sim ele vai considerar. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu dar um clear. Beleza, agora sim. Novamente eu vou usar o método insert, porque eu vou criar 3 registros de uma vez e eu não quero ter que ficar usando create várias vezes. Deixa eu ver a galera da live. Diego Menezes está perguntando, vai ensinar a fazer máscara para os inputs, para o telefone ficar... Ah, isso aí é interessante. Diego, eu poderia ensinar, tá? Só que o foco aqui é back-end, né? É Laravel. E isso aí que você tá propondo é uma coisa mais de JavaScript, mais de front-end mesmo, né? O que eu posso ensinar, o que na verdade eu pretendo ensinar isso aí mais pra frente, são os form requests do Laravel. Que aí sim, mesmo que você coloque lá no front-end essa máscara, né, de telefone, e se você, por exemplo, burlar essa máscara, tirar o ID do input, tirar a classe do input e o JavaScript deixar de ler essa máscara e você enviar qualquer coisa para o back-end. Então o Laravel ele também tem ali os form requests dele para validar se está chegando no formato esperado. Isso sim vai ser assunto, talvez até para uma próxima live aí, que foi uma boa ideia, tá? Bom, vamos fazer o insert aqui. O nome da regra eu vou colocar a primeira como administrador. A segunda eu vou colocar como financeiro. E a terceira e última eu vou criar como jurídico. Jurídico, isso mesmo. True, ele criou pra gente, deixa eu dar uma olhada lá no banco para ver se tá tudo certinho.
criou pra gente e a gente vai usar bastante esses IDs aqui agora. Por quê? Agora a gente precisa criar a tabela do meio, a tabela pivô, que a gente chama, tá? A tabela pivô, que é a tabela que vai fazer a ligação entre os usuários e as regras, para dizer qual usuário tem qual regra, tá? Eu vou encerrar o Tinker aqui, vou criar uma nova tabela. Como que a gente faz, como que a gente trata essa questão de tabela pivô, tá? Por convenção dos programadores aí, para ficar mais fácil o entendimento. Como a gente vai ligar a tabela de usuários à tabela de regra, a gente usa o nome dos dois na tabela, em ordem alfabética. Então, no nosso caso aqui, é regra e user. Por que user? Porque a nossa tabela não está em português de usuários, porque ela já vem padrão do Laravel. Então, a gente vai respeitar isso. Vai ficar estranho, mas só para a gente respeitar a convenção, vamos manter dessa forma. O que o Laravel vai fazer agora? Lembra que sempre ele deixa no plural, né? Se a gente escreve, por exemplo, regra, ele criou a tabela regras, certo? Nesse caso aqui, ele vai criar regra, underline, users. Só o último nome no plural, tá? A gente vai ver isso agora na prática. Olha só. Olha aqui, ó, o nome da migration, regra, users. Tá vendo? Então deixa eu fechar isso aqui. E vamos lá abrir a nossa model da regra user. Vou fechar essa outra aqui. E agora eu vou abrir a nossa migração regra users. Tá? E agora sim que a gente vai entender como que é feita essa ligação de fato. Tá? O que a gente precisa informar nesse campo aqui? Aliás, quais campos a gente precisa informar nessa tabela aqui? O ID do usuário e o ID da regra. Agora sim a gente vai poder ter várias regras para o mesmo usuário. Porque você vai ter, por exemplo, dois registros com o usuário ID 2, cada um com a sua regra. Então, a regra 2 e regra 3. Tá? Ou um usuário com as 3 regras, por exemplo, nessa tabela aqui. E dessa forma, o Laravel vai conseguir entender, percorrendo essa tabela e alcançando a tabela de regra para mostrar essa informação. Vamos fazer isso na prática. Então, a gente vai criar, da mesma forma que a gente criou lá na tabela de telefone, o campo de ID usuário, a gente vai criar da mesma forma aqui, unsigned big integer, ID usuário, tá? E eu vou copiar isso aqui, vou clonar e vou colocar ID regra, tá? Então são esses dois campos que a gente precisa ter, mas lembre-se, assim como a gente fez lá na nossa tabela de telefone, a gente precisa alterar essa tabela logo depois que ela for criada, para ela considerar esses dois campos como campos estrangeiros, né? E aí eles vão poder virar aquele link lá que vocês viram no começo da live. Então eu só vou substituir esse termo unsigned big integer aqui por foreign para os dois, tá? E aí aqui eu vou colocar que ele referencia, agora deixa eu tirar esse Ctrl D daqui, nesse caso ele referencia, aliás, estava certo, referencia o ID na tabela, agora sim eu tiro o Ctrl D, na tabela users, nesse caso aqui, e nesse outro caso na tabela regras. Então agora a gente está dizendo que o campo ID usuário ele é uma chave estrangeira que referencia o campo ID na tabela users e o ID regra referencia o ID na tabela regras. Tá? Vamos rodar isso aqui. Se não tiver nenhum erro de escrita, ele vai rodar, vai criar a tabela para a gente. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Só um minuto. Ah, sim. Esqueci de mudar o método aqui. Não é create, tá? É table. Vocês nem me corrigem aí também. Deixa eu só arrumar isso aqui no banco. Senão ele vai dar erro. Como ele deu erro, tá? Ele criou pra mim aqui, ó. Tá vendo que ele criou a tabela? Só que ele deu erro. E aí, por ter dado erro, ele não registra aqui, ó, na tabela migrations. Ele não registra pra mim que ele criou essa migração. Então eu não consigo dar um rollback. Eu tenho que fazer manualmente, tá? Então eu vou fazer aqui rapidamente. Vou excluir essa tabela. Beleza, agora a gente roda de novo, ele vai rodar liso. Beleza, criou pra gente. Vamos lá ver.
Vamos entrar aqui na estrutura só para ver se ele criou as duas chaves estrangeiras para a gente. Ah, tá aqui, ó. Uma chave estrangeira do ID usuário e outra chave estrangeira do ID regra, beleza? Bom, agora, antes da gente configurar na model isso, vamos criar de fato ali essa relação, tá? Usando novamente o Tinker. Beleza, a gente vai usar aqui essa model que a gente acabou de criar. E eu quero perguntar para vocês se vocês sabem o que está faltando. Se vocês prestaram atenção, vocês sabem que está faltando configurar a model, né? Para ela poder ser preenchida. Então vamos lá. Protected Viewable igual a ID usuário, ID regra. Está feita a nossa configuração, só que novamente eu preciso fechar e abrir de novo o Tinker para ele considerar essas mudanças, né? Agora sim, regra user insert, certo? Então agora vamos fazer essa ligação entre uma regra e entre duas regras e o meu usuário, tá? Então vamos lá. O ID usuário vai ser o ID1, beleza? Deixa eu só abrir um array aqui que faltou. E aqui nesse caso, o ID da regra vai ser o ID2. Novamente, ID usuário 1, novamente. E o ID regra vai ser o 3, beleza? Então, o meu ID, o meu usuário Douglas, o usuário de ID1, vai ter duas regras, que no nosso caso, se eu não me engano, é o financeiro e o jurídico. Vamos confirmar quais são essas regras? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, é isso mesmo. A ID2 é o financeiro e ID3 é o jurídico. Então eu vou ter essas duas regras de acesso para o meu usuário de ID1. True, criou para a gente. Vamos dar uma confirmada aqui no banco de dados. Olha que show. Lembra que eu falei para vocês? Ó, se você configura, olha só, ele já mostra para mim o nome do meu usuário só de passar o mouse em cima. E aqui ele já mostra o nome da regra só de passar o mouse em cima do ID. Porque ele já sabe que ele está referenciando isso, tá? Só que agora, como que é esse caminho que a gente percorre no Laravel? Porque, a priori, se você pensar, você tem que partir da tabela de usuário, da tabela de usuários tem que entrar nessa tabela de regra users, você tem que encontrar nela quais são os registros que usam o ID usuário 1, e dela você vai ter que ficar encontrando um por um, né, das regras lá na tabela regras, tá? Mas o Laravel ele facilita isso de uma forma incrível para a gente. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona isso. Lá na nossa model, eu vou fechar aqui, que a gente não está usando. Lá na nossa model user, a gente vai declarar uma nova função de relacionamento chamado regras, tá? Só que, e agora? Né? Como que eu faço todo esse planejamento, esses acessos complicados? Olha, você vai usar o mesmo tanto de linha que você usou para fazer anterior, tá? É muito simples, é só um método diferente, com alguns argumentos a mais, tá? Então, esse cara aqui, e usuários, ele pertence a vários... Opa, ele cria função para mim. Belongs to many. Então, agora que vem aí o segredo dessa função, tá? Ao invés de você ir para model regra e user, você vai direto para regra, que é onde você quer alcançar. Para você pouco importa mostrar na tela o ID do usuário e o ID da regra, você quer saber o nome da regra, certo? Então eu quero ir para cá, certo? O segundo argumento é o seguinte, em qual tabela que está sendo feita essa ligação? No nosso caso aqui, regra users, certo? E qual que é o ID que está me referenciando? ID usuário. E qual é o ID que está referenciando o que eu quero alcançar? ID regra. Está feita a nossa relação. Ele vai chegar na tabela regra users, vai analisar esses dois campos que a gente deu como terceiro e quarto argumento e vai mostrar para a gente só o que interessa para a gente, que são os dados da regra, de fato. Vamos testar isso? PHP Artisan Tinker.
Então, vamos lá. User with regras find or fail 1. Olha só que bacana. Ele trouxe para a gente o nosso usuário e trouxe diretamente quais as regras que a gente tem. Ele não precisou mostrar para a gente ID de usuário e ID de regra. Não, ele fez isso tudo no bastidor, sem mostrar para a gente, e já trouxe isso limpo, tá? Da forma que a gente esperava. Beleza? Então essa aqui é a relação many to many, vários para vários. Porque, por exemplo, agora, aliás, por exemplo não, eu vou fazer. Eu vou criar aqui um novo usuário, tá? Um só, vou usar o create mesmo. Vou colocar o name dele aqui. Vou colocar o nome de Diego, que é o cara que está participando aí na live, tá? O e-mail eu vou colocar como diego@email.com.br e o password eu vou colocar como bcrypt do 1 ao 8 novamente. Tá? Criou pra gente, ele tem o ID 2, como está mostrando aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou criar uma relação desse usuário de D2 do Diego com as mesmas regras que eu, usuário Douglas, tenho, jurídico e financeiro, tá? Então vamos lá. Agora é o 2, certo? ID regra é o mesmo, 2 também. Novamente, ID usuário 2 e ID regra 3 agora. True, vamos só verificar se está tudo certo lá no nosso banco de dados. Vou atualizar aqui a tabela. Beleza, ó. Então ele está mostrando aqui para mim o nome do usuário, que é Diego, e aqui financeiro, jurídico. Então a relação está feita. Se a gente fizer a busca com a relação, só que agora no ID2, ele traz para a gente da mesma forma. Só que agora é o ID2 que tem as mesmas regras. Se eu voltar e fizer a mesma coisa no meu usuário, nada muda, tá? Continua a mesma coisa, eu também tenho as mesmas regras. Então é para isso que serve uma relação many to many, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que vocês tenham absorvido o conteúdo, tá? Deixa um comentário aí se você gostou, se você não gostou, se você tentou aí e não conseguiu. Eu te ajudo, me chama no chat, tá bom? Se você ainda não segue a gente, @odouglasman. Você pode entrar também no site treinamentoLaravel.com.br. Lá você vai encontrar o link pro YouTube também, onde vai estar essa live inteira lá, tá bom? Para você ver e rever quantas vezes você quiser. Vou ficando por aqui. Obrigado aí para quem entrou e até a próxima live.